Vamos pegar hoje, vamos falar dessa questão de ter ou não uma pessoa jurídico, né? Um jurídico trabalhando diretamente para o condomínio, tá? Eu não sei, ouvindo essa questão do seu recurso financeiro disponível mês a mês, eu não sei se você conseguiria pagar um contrato com um advogado. Mas este é o melhor caminho. Eu indico isso para todos os síndicos. Por exemplo, nós assumimos agora, nós não, o pessoal da administradora que eu dou apoio, assumiu um condomínio aqui em São Paulo, em condições muito precárias, muito difíceis, como as que você encontrou. Eu ainda não tinha passado por uma situação como a que você passou, do síndico anterior ter feito transferências e deixado a conta em branco, praticamente, né? Um saldo muito pequenininho, perto do que era. Mas esses dias atrás isso aconteceu. Na verdade, ele não fez transferência, mas ele tinha formas diferentes de recebimento, aonde o valor ia para a conta dele. E agora a administradora fala: como é que eu vou prestar conta do passado? Não, não se presta conta do passado. Você faz auditoria em relação ao passado. Quem vai ter que prestar conta com o que fez ou deixou de fazer é ele. Se ele não fez, e se as pessoas que pagaram a ele pagaram em dinheiro, não pegou recibo, coisas desse tipo, vão acabar tendo que pagar duas vezes, porque para o condomínio o dinheiro não entrou. Vai entrar com processo contra o ex-síndico? É uma decisão que tem que ser tomada pelos condôminos, né? Eu vou tratar disso, eu só estou comentando porque a questão agora quer responder sobre o jurídico. Eu, David, gosto de trabalhar com pessoas que realmente nos ajudem, pessoas que vão agregar, pessoas que vão fazer com que o seu trabalho se pague. Veja o seu caso. Você tem um número muito grande de inadimplentes. Então, a minha última orientação em relação a inadimplentes é entrar com ação. Mas assim, muitas vezes é necessário, não tem jeito. Você, no meu caso de cobrança, eu oriento. O cara não pagou na data, em 3 dias, você tem que ligar, mandar uma mensagem para saber como está. Isso é o que eu peço da administradora, que no caso você está com uma boa administradora, que é a contadora que você nos fala, né? Que é uma grande parceira aí de ajuda. Então, assim, com 3 dias, essa administradora tem que ligar e falar: olha, não recebi, aconteceu alguma coisa, quer o boleto? Ok, 3 dias. Passou uma semana, tem que ir um comunicado por escrito. Passou 14 dias, um segundo comunicado dizendo: olha, o próximo aí, infelizmente até o momento não recebemos. Se você não nos pagar nessa semana, provavelmente seu nome irá a protesto. Já o terceiro comunicado é assim: ó, teu nome está indo a protesto. E com 28, ou seja, com um mês, né, que é 4 semanas, o jurídico entra, né, nesta ação com protesto. No caso da advogada que você mencionou na Assembleia, que está aí, tem mais conhecimento, de repente, na área trabalhista, eu não vejo que seja uma advogada para atender questões condominiais. Existem advogados especialistas na área tributária, na área trabalhista, na área que a gente chama de vara familiar. Existem advogados que são bons para ser advogados porta de cadeia, que a gente fala, né? Aqueles que estão ali para defender ali quem vai preso. Então, existem advogados em várias instâncias. E existem advogados que têm conhecimento na área condominial. Então, hoje, o que você mais precisa é de um advogado com conhecimento na área condominial, para que esse advogado possa, número 1, que é o mais urgente para você, fazer a cobrança dos inadimplentes quando todas as outras etapas de cobrança não forem suficientes. Então, você vai precisar dele. E os condôminos precisam saber que eles serão cobrados, né? Eles precisam saber que vai ter consequências.
Pode E, fazer a pergunta, para interrompendo, que é só para pois você não. explicar isso. Esse advogado, ele pode ser aquele advogado que ele só receba em cima do honorário dos 20%? E poderia ser um advogado assim, que só receba a que ele acionou tal morador. Aí tem aquela causa na justiça. Aí o advogado, ele não vai precisar ficar recebendo o salário, os honorários, vamos dizer, mensalmente, como eu estou tentando com essa, só que hoje eu conversei com ela que não está sendo esperado, que nós esperávamos que depois da Assembleia Extraordinária, estamos sim tendo algumas adesões, alguns moradores estão procurando fazer acordo da gestão passada, estão reconhecendo que vai ser bem aplicado agora, mas para nós estamos como assim, a contadora conversou comigo e falou assim, Doniara, a gente está não pode deixar virar uma bola de neve. Paga a advogada os honorários um mês, depois junta com o outro mês, e assim, não tem para, porque a síndica também recebe, não tem para pagar, e tem o INSS para pagar. Quando vai me pagar, já é atrasado, e não pode por causa do INSS, por causa da Receita Federal, e um bocado de coisa. Então, a gente tem que colocar a casa em ordem para não virar uma bagunça. Então, qual seria o mais correto agora? Falar com ela, olhe, doutora, a gente vai fechar com a senhora para poder quitar tudo direitinho. Se até 15 de julho a gente vê que não consegue continuar mantendo a senhora no condomínio com um salário fixo, então nós iremos, se a senhora aceitar, vai ser em cima de cada causa que a senhora defender. Aí Ok. lá, mas só que o trabalho do advogado não é só esse, o advogado tem que ficar olhando a causa direto, olhar como é que é dia da audiência, se o juiz pediu alguma coisa. Eu não acredito que tenha nenhuma advogada que trabalhe assim. Eu falei, não, eu tenho uma advogada que ela trabalha lá com o prédio onde a contadora mora, e ela faz dessa forma. Ela defende, ela só recebe em cima dos 20% daquela causa, os honorários dela. Porque se o condomínio, a gente pequeno, for ficar bancando, não tem como, Então, entendeu? veja, o teu condomínio, na verdade, não é pequeno. O teu Não, condomínio tinha uma gestão muito ruim, e por isso, ter uma gestão anterior a você que era muito ruim, os condôminos se acostumaram a não pagar, serem inadimplentes. Eles isso. tinham uma área largada, então eles não viam motivo também de pagar. Hoje, com você na gestão, você está mudando isso, você tem menos de 6 meses de trabalho. Então, se você olhar aí nesse período, nós estamos agora no mês de junho, então, quando completar junho, vai ter 6 meses, mas você vê, Fevereiro, março, abril, maio, junho, quatro quatro, meses. né? É verdade, Quatro, você foi final de fevereiro para março. É que tem outras alunas que entraram antes. Então, é, assim, o teu condomínio está começando a ter uma outra cara agora. Talvez, é que nem eu falei no início, talvez por questão financeira você não consiga bancar essa advogada ainda. Mas eu te oriento que na sua previsão orçamentária você sempre deixe espaço para ter ali o valor do advogado. Por quê? Porque você não vai precisar de advogado apenas para problemas de cobrança. Eu concordo que existem advogados só para cobrança que fazem o trabalho como você mencionou. E esse trabalho ele é positivo. De um lado, ele é positivo. Agora, existe umas situações, por exemplo, hoje, em um dos condomínios que nós cuidamos, houve lá um acordo realizado aonde o valor de taxa condominial será, o rapaz pagou 18 mil de entrada, tá? E ele fez mais 40 parcelas de 240, R$ 260. Então, você imagina aí o valor, o montante que está dando isso. 20% desse valor todo, ele poderia ser mais,
do que você manter o advogado. Se você somar ainda uma situação, imagina que amanhã você tem um problema trabalhista e vai ter que pagar as custas processuais, vai ter que pagar os honorários advocatícios para te defender em relação trabalhista. Você vai ter um gasto que não era esperado. Vamos pegar outro caso que é muito comum. O condomínio ter que pagar o advogado para defender ações do síndico, porque, de repente, um condômino ele ficou muito irritado e falou coisas, entrou com ação, alguém vai precisar defender o condomínio e o síndico. Tem que ter o advogado. Então, talvez, nesse momento agora, avalie teu caixa. Teu caixa está muito ruim? Ok. Feche um acordo para pagar aí os 20% de honorários, sem problema. Tem gente aqui em São Paulo que também trabalha assim, no Rio de Janeiro, aí na Bahia também tem, você já acabou de confirmar. Mas, estando o caixa equilibrado e tendo condições, coloque na previsão orçamentária, porque o problema não são apenas essas cobranças. O problema vai ser lá na frente, quando você tiver outros tipos de ações, e aí você, muitas vezes, fica de mãos amarradas, porque você não tem o profissional já contratado. Agora, se você tem um profissional contratado, os próprios condôminos eles vão ter mais cuidado, mais respeito em relação a essa situação. Tá? Então, é uma orientação. Nesse momento, não tem caixa? Ok. Fecha um acordo com ela, fala, ó, temos lá X ações, para essas X ações, você já entra e vai ganhar 20%. Ah, não quero. Não quer? Tudo bem. Então, vamos encerrar o contrato, tá certo? E começa um novo contrato com a outra advogada, com outro escritório de advocacia que possa te atender nesta situação momentânea. Passado esse período, tem dinheiro em caixa? Coloca na previsão orçamentária igual você fez as contas. Você fez as contas de ter porteiro, de repente ter o jardineiro, de ter outros profissionais, o manutencista, que num caso seu aí dois manutencistas é muito necessário para um condomínio desse tamanho, é muito importante. Então, vai colocar, já faz uma previsão, porque o pessoal vai ver que o condomínio subiu de nível. O pessoal vai ver daqui a um ano que o seu condomínio subiu de nível. Vai estar com gramado que nem um tapete, vai estar com muita coisa boa feita. E aí, enquanto o teu vizinho não sabe o que você faz, né, o teu pessoal vê você fazendo. Então, você vai ter condição de chegar e falar assim, gente, só que para fazer melhor para vocês, nós precisamos aqui ir para um outro patamar. E, com certeza, até lá, o teu imóvel já vai ter valorizado, vai estar mais valorizado. Então, você vai ter essas condições, tá bom? Então, segue por esse caminho. Contrata, se a sua advogada não quiser trabalhar por 20%, que é uma excelente taxa de cobrança, excelente, tá? Então, você passe para outro, tá? Mas põe advogado nisso. Que geralmente ela estava dizendo do piso, eu não sei que de cada estado, eu não sei como é que é o piso de uma consultoria, né? Então então fechei com ela dentro das condições daqui um salário. E mesmo assim ela achou pouco. Ela virou e falou assim: olha, eu vou aguardar mais 6 meses, depois desses 6 meses, então nós iremos reajustar esse valor. Aí eu falei assim para ela: ó, no momento agora, a gente malmente está tendo condições de pagar esse valor que a gente ficou com a senhora. Imagine, peraí, tirando a ligação. A gente não está conseguindo esse valor com a senhora, imagine a gente aumentar o piso, né? E Sim. outra coisa, David, eu tenho muita dúvida, pergunta que o Conselho Consultivo fez. Como é que a gente mantém uma advogada aonde ela é advogada do condomínio, os honorários dela são pagos pelos moradores, condôminos, e como é que eles ainda vai cobrar dele os 20% dos honorários em cada causa? Então, veja, ó, aqui tem uma diferença muito grande, né? Vamos lá. A advogada é do condomínio, você falou tudo. A advogada é do condomínio.
A partir do momento que a advogada é do condomínio, temos que lembrar que o condomínio é uma pessoa jurídica à parte do condômino. O condômino, quando ele mora em um condomínio, ele aceita, por convenção, ele aceita, e também pela lei, a pagar, a dividir as despesas desse condomínio. Então, quando o condomínio está entrando com ação contra um condômino que está prejudicando os demais sócios, eu gosto de usar a palavra sócios por causa disso, né? Porque os condôminos nada mais são do que sócios pagando as despesas e gastos de um empreendimento do qual eles dividem, né? Que é o condomínio. Então, nessa situação, sim, esse advogado precisa receber esse valor que ele está cobrando, e quem vai pagar isso? Os próprios condôminos. Então, o advogado do condomínio merece receber do condomínio. E o advogado que no caso, do condômino, que vai defendê-lo, vai receber do condômino. No teu caso, que colocou agora, vai colocar um escritório de advocacia que recebe por cobrança, ele vai receber esses 20% do valor, então ele vai embutir. Imagina que o teu condômino deva um ano de condomínio a R$50, ele deva R$600, vai pôr lá multa, 2%, juros, correção monetária e etc. Tá? E vai incluir 20% de cobrança de honorários advocatícios. Quem vai pagar estes honorários advocatícios será o devedor. Isso, okay? Foi o que a professora falou. Porque eu estava lendo a história de como surgiu os condomínios, né? Aí é com domínio e não sem domínio. Porque é isso aí. Então é interessante, porque ele está sob o domínio de vários, mas tem um representante que vai estar ali à frente das decisões. Entendeu? Então eu só fico assim nessas pequenas coisas assim, porque eu coloquei essa porque ela me ajudou muito durante um ano também, tirando muitas dúvidas, eu passava para ela, mas como eu falei, não é especialista em condomínios, mas eu que ensinei a ter muita coisa, que eu pesquisava, a lei está falando isso, a lei está fazendo aquilo outro, mas ela assim, é uma pessoa prestativa, ela tem se mostrou interessada esses anos todos, tanto que antes ela era de defesa dos moradores. E ela passou para ser, como você diz, como é passivo, ativo, assim, ela passou para o condomínio. Então, ela teve que colocar uma colega, subestabelecer uma colega para estar atendendo esses outros moradores que ela era advogada deles. Aí ela acabou ficando comigo no condomínio e explicou a eles. Porque, na verdade, a gente não queria dizer que não tem o dever de pagar. Todos têm o dever de pagar, mas pagando, não que eles acham que tem que pagar, como tem que pagar, quando pagar. Tem uma regra. Eles só estavam exigindo a prestação de contas e essa, como ficou, o 1 e o 2, porque não poderia ser um síndico só de um geral, que não houve essa unificação. Então, por isso que tem 2 síndicos, ficou com 17 prédios, o 1 e 17 prédios, o 2, como está na convenção. Então, agora só está corretamente gerindo, no caso, a gestão direitinho. Só que agora o 1 lá, eles ficam preocupados, porque a área, vamos dizer, a área comum a todos, ela praticamente ela fica unida. Só que fica assim, o meu lado está sendo todo limpo, arrumado, e o lado deles está uma floresta amazônica. Está largado, né? Largado. Aí eles ficam, mas você não poderia ter feito isso, você tem que falar com ele que ele tem que limpar. Não, sei. Não, mas vocês são os moradores desse lado, lado 1. Vocês é que tem que chamar o síndico de vocês e conversar com ele. O lado 1, realmente, você não tem nada que ver com isso. Você tem que cuidar do lado 2, que é o teu lado. Vai chegar uma hora que vai ser a hora de eleições lá, e sim, aí você vai lá e apresenta, olha, eu não quero fazer muito, não. Quero deixar aqui igual o meu. Igual o meu lado. Né? Agora, eu queria comentar mais uma coisa com você em relação a valores, né, do advogado. Quanto pagar? Olha, quanto maior o reconhecimento do escritório, normalmente maior o valor. Isso aí é notório. Você vê aí, por exemplo, se você fosse
contratar um advogado desses aí que defende os políticos que passaram aí, esse pessoal que tem que ir lá bater na porta do STJ, né, do STF, esses caras da terceira instância, você sabe que teria um valor, né? Então, não é uma questão só de piso salarial. Eu pensava que era um piso. Não, não. Você na verdade, existe uma, vamos dizer assim, como tem associações, eles também têm uma associação, né, dos advogados, tem o conselho. Então, existe sim uma recomendação de que não se cobre menos que X reais. Existe. Mas, por exemplo, a partir do momento que você está em um mercado aberto, capitalista, como é o nosso mercado, você vai conseguir pesquisar bons profissionais cobrando um valor aceitável, né? Eu, por exemplo, hoje tenho um dos maiores escritórios de São Paulo trabalhando para mim aqui e eles cobram um valor bem aceitável. Vou te dar um parâmetro de um condomínio, tá? 44 unidades, R$ 500 por mês. Não, R$ 600 por mês. 44 unidades, R$ 600 por mês. Agora eu vou te dar um outro parâmetro. Unidades dá 6 mil, tá? Oi? 10 unidades já dá 6 mil. Não é então, isso? não, ó. Deixa eu fazer a conta aqui para evidenciar. Vamos lá. Eu falei R$ 600. Morador ou por unidade? Não, R$ 600 o condomínio paga para o advogado. Paga R$ 13, ó. R$ 13, são 44 unidades. 44 unidades. Pagam R$ 13,60, que totalizou R$ 600. Agora eu vou te dar um outro número. Ó. Num outro condomínio, paga-se R$ 900 e tem 104 unidades. Está dando R$ 8,65 por unidade. Você percebeu? Existe realmente um valor mínimo que eles cobram ali, porque senão o de 44 não estaria pagando 600 e o que tem 104, que tem mais do que o dobro, está pagando 50% a mais. Então, é mesmo uma questão de pesquisa. Tá? Pode ser menos de um salário? Pode. Porque a contadora dizendo que não, que tinha um piso e que menos de um salário não poderia. Não é assim. Quando você faz um contrato entre o condomínio, que é uma pessoa jurídica, e um escritório de advocacia, que também é uma pessoa jurídica, o que vai ligar isso aí é o contrato. E se o contrato falar que ele vai trabalhar por R$ 300 por mês, ele vai trabalhar por R$ 300 por mês. O que eles avaliam bastante escuta, quantas ações eu tenho que fazer? Vai ter esse tipo de pergunta, né? Vocês têm ações do quê? E ele vai também limitar. Então, eu vou dar um exemplo para você. Esse escritório que cobra do condomínio que tem 104 unidades, R$ 900, ele não entrou com ação tributária, porque a ação tributária era contra a prefeitura, que queria cobrar lá 640 mil de IPTU indevido do condomínio. Olha o valor, 640 mil de IPTU indevido. Esse nosso escritório que cobra 900 por mês, ele falou, olha, eu não tenho advogado tributarista, o meu contrato com você é para resolver as questões jurídicas do condomínio na área civil, na área trabalhista, na área civil, na área de cobrança. Essa questão tributária eu não tenho especialista. Eu contratei à parte. Como eu tive que contratar à parte, nós gastamos o valor de 7 mil e poucos reais com a inicial do processo e mais 11% por eles ter ganho o processo. Então, era 11% para ter ganho o processo. Você vê, eu gastei com eles, neste único processo, 86 mil reais, 85 mil. Por aí. Nossa. Ok? Agora, você vê,
que era melhor para os condôminos, né? Gastar 86 mil reais, vamos chamar aqui, 86 mil dividido por 104, daria... Opa, peraí que não fez a conta. 86 mil dividido por 104, dá 826 reais. Ficou para cada um. Valor aí aproximado. Ou seria melhor pagar, né, 642 mil dividido por 104, que daria 6 mil reais para cada um. Entendeu? Então, assim, nós acabamos gastando pouco mais de 10% do valor total que teríamos que gastar. Nesse ponto, foi um escritório de advocacia contratado, não era um contrato mensal, foi um contrato esporádico, gastou-se um dinheiro muito grande e, mesmo assim, valeu a pena. Agora, de repente, se eu pagasse para esse escritório tributário mensalmente, sei lá, mais R$900, né? É essa conta que se faz. Vai pagar um salário mínimo, R$1.200. Quanto tempo eu teria que pagar R$1.200 para poder ter o retorno desse valor? Então, por isso que eu digo, o melhor no seu caso, neste momento, não tem caixa. Faça pela troca do serviço. É os 20% lá da cobrança. Mas depois, ter um valor ali reservado é importante para ter o teu advogado para te defender. Para na hora de um aperto, eu já tive. Eu, por conta da terceirizada anterior que eu demiti, que eu desfiz o contrato, né? Eu tive que ir 3 vezes em problemas com processo. Eu tive um morador de processo trabalhista, que eles não resolveram e nós tivemos que ir lá e o nosso advogado foi nos defender. Mas eu tive um morador... Não quero, mesmo que eu não quero trabalhar com terceirizada. Não quero trabalhar com terceirizada. Então, mas isso aí depois eu posso te mostrar que, em relação à terceirizada, a gente pode fazer uma live só com isso, explicando se vale a pena, se não vale. Rapidamente, você fez eu não prestei muito bem atenção, vou ser sincera, mas eu vi você explicando um pouco assim. Mas eu estava com muitas preocupações de coisa, então eu não estava conseguindo entender totalmente. Porque a contadora já teve problemas também com isso, então ela sempre está estudando. Aí ela falou assim, Daniela, vamos tratar direto. Eu discordo de ter funcionário fixo por conta de custeio e por conta do trabalho que isso dá ao síndico, né? A preocupação ao síndico, o dia que esse camarada falta, você tem que socorrer a portaria, tem que socorrer à noite. Vão tirar férias, essa é a parte que eu vejo que não vale a pena. E outra, você tem também a questão dos treinamentos que tem que ser dados, mas numa outra a gente fala disso. Agora, então, em relação ao advogado, vai por esse caminho que vai dar certo, mas não esqueça, você falou deixa um valorzinho. Foi o que da terceirizada? Porque que eles não estavam recolhendo tudo dos funcionários? Não estavam pagando... Aqui a coisa foi bem mais feia. Estava tendo até, como chama? O comprovante de pagamento era falsificado. Misericórdia. Agora, para você ver, eu já estou com uma terceirizada, nós estamos em 2021, eu estou com uma terceirizada aí, 18, 19, 21, há 4 anos, 3 para 4 anos, eu não tenho problema nenhum. Né? Uma terceirizada excelente, que paga todos eles em dia, que dá orientação, que dá uniforme, sabe? Que faz o trabalho que tem que fazer realmente da forma correta. E existe a forma certa também de você conseguir verificar se não está tendo problema. Você vê, a anterior recolhia o FGTS, né? Falsificava o holerite de pagamento. Não tem. E falsificava o recolhimento do INSS. Olha que loucura. Tudo doido. Quando levava para vocês, estavam tudo falsificado. Era tudo
falsificado. Mas a importância de você ter contato com os terceirizados. Então, existe todo o que fazer nesse processo para o condomínio não ser roubado, lesado, né? Mas, mesmo assim, independente de você estar com uma boa terceirizada, independente de você ter hoje um bom convívio no condomínio, com os condôminos, tenha no seu orçamento anual o valor para o escritório de advocacia para dar esse sustento. É porque a gente, assim, fizemos até julho, eu falei para ela, ó, até julho a gente vai estar quitando isso direitinho, tal, para não ficar deixando um mês entrar no outro, um mês entrar no outro, e não quero esquentar minha cabeça com isso, não. Aí ela falou, tá bom, então até 15 de julho vamos ver. Se caso a receita não tiver melhorado tudo direitinho, aí então a gente faz dessa forma que ela está falando ou passa para outro escritório, que é onde vai cobrar só os 20%. Então, como o outro escritório diz que trabalha, só cobrando os 20% dos honorários em cada causa defendida, a senhora continua com esse. Aí eu falei, tá certo. Ela falou, porque para mim não é interessante ficar, por sinal, ela está até mandando mensagem de voz aqui, advogada. Aí não é interessante ficar somente com esses 20%, porque eu tenho que acompanhar o processo, aquela burocracia toda assim, aquela parte burocrática. Aí eu falei, tá bom, então a senhora analisa e tal. Mas caso venha melhorar a receita, nós temos interesse sim de ficar, porque o síndico, ele, pela convenção nossa, ele pode contratar um advogado sim. E geralmente tem a parte de jurídica, todo condomínio tem a parte jurídica, né? Neste momento, você tem processos que sejam diferentes de processo de cobrança, neste momento? De inadimplência? Você tem algum outro tipo de processo que não seja de inadimplência? Não, não, nada não. Tá. Olha, se fosse você nesse momento, eu mandaria a rescisão contratual, já avisa ela já, que 15 de julho é o último dia, tal, e já inicia também já o urgente, pega todo de um trabalho de tentativa de cobrança, certo? Isso, encaminha para o advogado e pede para entrar com o processo. Por quê? Porque aí você vai ver a diferença. Agora, aí sim, daqui 6 meses, você estando com dinheiro em caixa, ou daqui 4 meses, você estando com dinheiro em caixa, 6 meses, aí você volta a recontratar esta que você tem aí, ou uma outra, né, que seja especialista na área de condomínios. Tá? É melhor que seja especialista. E assim, você vai precisar para poder processar o síndico anterior, porque os condôminos vão querer. Os condôminos vão querer. A hora que você apresentar de novo os números, eles vão querer esse processo. Eles vão querer que o dinheiro seja reconstituído, né? Volte para o condomínio. Esse dinheiro que sumiu aí, ou porque houve má gestão, ou porque houve desvio, a gente não pode julgar, mas nesse caso tem que voltar. Mas aí, David, ou agora ou depois, não sei se você me disse, poder me explicar direitinho como seria feito isso, entendeu? Eu que tenho que mover o processo contra o antigo gestor? Você vai fazer isso, sim, através de uma assembleia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um caso exatamente assim, agora no dia 20, vou pegar aqui, no dia 28 de junho, eu vou ter um caso exatamente assim. Eu vou procurar gravar e mandar para você, como exemplo. Tá bom? Para eu saber direitinho como proceder, porque eu tenho que saber no que, né? Botando, se sou eu que tenho que colocar, se são os moradores que têm que colocar, porque cada um aqui, no caso, é boleto individual, né? Cada um paga tem seu CPF, tudo no boleto direitinho, cada um paga, responde por si mesmo. Então, o que eu subentendi é que cada morador teria que mover uma ação contra ele,
na prestação de contas a ele, entendeu? Não, não, ele lesou o condomínio. Ele lesou, até que ele se defenda, ele lesou o condomínio. Então, o condomínio é que tem que mover uma ação, só que o condomínio só pode mover uma ação se os condôminos forem a favor. Tá? Se os condôminos forem a favor. Por isso que a doutora falou, porque vai gerar custos, né? Não é isso? É isso mesmo. É isso que ela falou. Ela falou, Dona Yara, na Assembleia de agosto, nós podemos fazer, porque eu queria mantê-la até agosto, porque eu vou precisar dela, porque essa que ganhou 20%, ela não vai vir para isso, ela vai querer vir para uma Assembleia? Não, agora, por exemplo, essa que está com você está cobrando um salário mínimo. Ok, vamos pôr aqui, vai. R$ 1.200. 1.100. Quantas... que eu já estou com o valor de São Paulo aqui. Ok, 1.100 dividido por quantas unidades? 272 unidades. Que eu pago também. Ok. R$ 4. Então, assim, a gente está falando de R$ 4. O problema é que hoje você tem esses R$ 1.100, quantas são unidades que pagam em dia aí com você? Olha, estava chegando a 102 unidades, chegou em março, acho que chegou a 112. Agora eu vou perguntar para a contadora hoje quanto é que nós estamos chegando, porque hoje já são o quê? 17, 18, né? Hoje, 17. Então, para ver até hoje quantos já pagaram, porque fora os acordos que vão começar a pagar, alguns começaram a pagar, estão fazendo acordo já, e no mês que vem já tem alguns acordos entrando também, ou os que estavam na justiça, ou os que aceitaram pagar o período que foi do síndico anterior. Então, eles estão aceitando como se tem pessoas que na gestão passada não pagaram nunca. Os 2 anos não pagaram taxa nenhuma, mês nenhum. E eles estão aceitando a dividir esse valor que eles estavam inadimplentes, vamos supor, né? Eles deviam uns 1.200, 600 a 1.200 dos 2 anos. Então, eles concordaram em assembleia, foi dito assim, quem pagar esse da gestão anterior pagaria sem juros e multas, nada. A gente abriu mão na assembleia, eles concordaram, e só da gestão agora de 2021 que está cobrando juros. Entendeu? Então, Entendi. a gente está recebendo de muitos moradores da época da gestão passada, nós estamos começando a receber, porque eles estão vendo o trabalho e estão querendo pagar. Então, tem muitos que estão começando a pagar agora, mas ele recebeu o valor, assim, vamos supor que ele recebesse na faixa de 10 mil por mês, e em 10 meses dá 100 mil. Então, Yara, olha, avalia o seguinte, trabalhar com um profissional descontente não dá certo. Se esta advogada está ganhando 1.100 por mês, aí você avalia quantos processos ela entrou nesses 4 meses de gestão. Avalia isso. Né? Ela tá ganhando 1.100 por mês. Se ela for entrar com um processo contra este síndico anterior, o ex-síndico, com que motivação ela vai entrar? Então, de repente, vale a pena você chamar mais uns 2 advogados, 3, fazer aí uma cotação, falar assim, ó, eu tenho aqui uma situação com cobrança e sem cobrança, quanto você cobraria? E, neste momento, a gente só tem um processo à vista, né, em vista, que é o processo contra a gestão passada. Quanto você cobraria para ser o advogado do condomínio? Aí veja, avalia valores, quanto vai cobrar pelo processo, quanto vai cobrar mensalmente para cuidar de todos os processos, com e sem cobrança. Faz essa avaliação. Eu acho que você vai ter uma surpresa boa, positiva. E às vezes a gente fica amarrado em um só. Quando a gente abre o leque assim para conhecer outros profissionais, pode ser que você tenha uma surpresa boa. Ela falou assim, Dona Yara, eu vou passar para os moradores quanto vai ser o meu valor. Quanto é que eu vou cobrar para poder, como se
processar, no caso, ou pedir a prestação de contas da gestão passada. E a contadora disse que vai fazer da auditoria, porque ela pode fazer auditoria também. Então, ela disse que vai passar o valor anual, quanto custa o valor de uma auditoria. Se os moradores estão dispostos a pagar esse valor, porque eu não vou tirar do valor, eu vou tirar do valor do condomínio para pagar, não, né? Do valor agora do condomínio, eu não vou tirar para pagar a auditoria da gestão passada. Se você tivesse dinheiro em caixa, sim, você tiraria, mas está certíssima em pedir voto. É uma despesa que não estava na previsão orçamentária. Entrar com um processo contra a gestão passada não estava na previsão orçamentária. Precisa de voto. Agora, se você já pagasse o advogado mensalmente, o advogado teria que fazer o serviço, né? O advogado teria que fazer o serviço, não teria que exigir nada a mais. Realmente, nesse ponto eu estou discordando, porque se eu tivesse que pagar aqui a cada processo que eu tive que ser defendido, né, como condomínio, ser defendido, já falei para você, foram 3 processos trabalhistas, eu tinha aqui um processo de morador antissocial, eu tive um processo em relação a um condômino que teve uma bicicleta furtada dentro do condomínio, processou o condomínio. Se eu tivesse que pagar a parte tudo isso aí, o custo seria muito maior. Agora, a tua administradora contadora, veja, ela não tem culpa nenhuma da auditoria dos anos... Auditoria não, da falta de gestão dos anos anteriores. Ela vai ter que fazer o trabalho todo de novo. Todo de novo. Então, ela realmente tem que fazer um orçamento, falar assim, ó, gente, para fazer essa auditoria eu cobro tanto. Tem que fazer com a sua administradora atual? Não. De repente, uma outra administradora, uma outra contadora vai cobrar mais barato, desde que seja uma profissional, que seja respeitado no mercado, que os clientes deem aval, que tenha conhecimento, não há problema nenhum. Você manter a contadora atual para fazer o trabalho da tua gestão e pagar a parte, né, para fazer o trabalho passado. É o mesmo caso do advogado. Agora, eu só estou te chamando assim para você ficar atenta, de repente você não está pagando para uma profissional que está com você, mas está descontente. Aí o que acontece? Ela está com você, mas por estar descontente, ela não está com aquela vontade toda. Então, de repente, na cabeça dela, ela já colocou R$1.100 equivale a 10 horas mês. Se eu trabalhar mais que 10 horas mês, é prejuízo, não vou fazer. Eu não estou dizendo que ela faz isso. Eu estou dizendo que pode estar com esse pensamento. Entendeu? Mas, no caso, ela recebendo esse valor fixo, ela mensal, vamos dizer, ela que teria que mover a ação contra a antiga gestão sem cobrar mais nada? Sim, sem cobrar mais nada. Ela só vai cobrar de você o que nós chamamos de custas processuais. Por exemplo, ela vai ter despesa para entrar com processo no fórum, né, para entrar com processo, para tirar cópia das documentações. Ela vai ter gastos para, de repente, fazer reunião com esse ex-síndico, com o advogado do ex-síndico, né? Então, esses gastos de deslocamento, refeição, cópias de documentos, taxas que o próprio fórum vai cobrar, isso aí é natural que ela te cobre a parte. Mas pelo valor que você já paga ela mensalmente, dá uma olhada no seu contrato. Se lá no contrato que tem assinado com ela, ela colocou que daria atendimento às ações, às necessidades jurídicas do condomínio, sim, ela tem que atender. Então, a gente vai fazer assim, eu vou pedir para a equipe marcar com você mais um outro dia, para a gente poder ver, porque ainda tem mais 2 assuntos que eu quero tratar de tudo isso que você me contou, que dá para te dar uma orientação, principalmente aí em relação aos conselheiros, tá bem? Tá certo, tá bom. Valeu, minha amiga. Tá, sucesso aí. Boa Tchau. noite. Tchau.